Você pode estar sendo enganado agora e nem percebe. A besta da terra não chega gritando. Ela chega com aparência de cordeiro, voz doce, discurso espiritual. E quando o coração relaxa, ela muda o rumo da sua adoração. Apocalipse 13 diz que ela faz sinais, convence multidões e empurra o mundo para uma escolha silenciosa. Não é filme, é alerta bíblico. Hoje você vai enxergar o mecanismo do engano, passo a passo, com Bíblia aberta. Sem teoria, sem pânico. Só texto, contexto e discernimento para permanecer fiel ao Cordeiro, mesmo quando tudo parecer santo lá fora, à luz do dia. Se você quer estudar o Apocalipse com seriedade, inscreva-se no canal Estudo do Fim e ative o sino. Comenta Bíblia aberta para eu saber que você quer a série completa. Apocalipse 13 não é um capítulo para caçar códigos. É um alerta sobre adoração. Depois da besta do mar, surge outra besta, a da terra, com aparência de cordeiro e voz de dragão. Ela convence, legitima e empurra o mundo para a idolatria. Por isso este episódio é decisivo. Aqui você entende como o engano funciona, antes de chegar na marca. Vamos ler Apocalipse 13, 11 e 18, marcar as frases-chave na tela e comparar com o padrão bíblico dos falsos profetas. No final, a aplicação é prática. Discernimento, firmeza e fidelidade ao Cordeiro. Hoje. Com Bíblia aberta, sem achismo. João escreve: Vi outra besta subir da terra. Tinha 2 chifres semelhantes aos de cordeiro, mas falava como dragão. Prova visual. Coloca na tela e grifa na Bíblia. Apocalipse 13, 11. Em uma frase, Deus expõe o engano religioso. Ela sobe da terra, não do mar. A primeira besta vinha do tumulto das nações. Esta aparece com ar de estabilidade, de normalidade, de coisa boa. E a aparência é calculada. 2 chifres como cordeiro lembram mansidão, pureza, espiritualidade. Só que o texto não deixa você se apaixonar pela capa. Ele revela a voz. Ela fala como dragão. Aqui está a regra que salva vidas espirituais. Não julgue pelo figurino. Julgue pela mensagem. Muita coisa parece cristã, soa cristã, emociona como cristã, mas carrega outra agenda. O falso profeta não chega dizendo eu sou falso. Ele chega pedindo confiança. Ele chega com linguagem bíblica, mas com direção antibíblica. Jesus já avisou que falsos profetas viriam vestidos de ovelha. Apocalipse 13 coloca esse aviso em imagem. Repare no contraste. Cordeiro é o título mais santo do livro. O Cordeiro é Cristo, o centro da adoração verdadeira. Quando surge algo semelhante ao Cordeiro, o risco é confundir semelhança com identidade. Semelhança não é prova. A pergunta certa é: para onde isso te leva? Para adorar o Cordeiro ou para substituir o Cordeiro? Esse capítulo também muda seu foco. O perigo do fim não é só perseguição aberta. É sedução espiritual. É o cristão relaxar, baixar a guarda, trocar discernimento por emoção e, quando percebe, já está venerando o que Deus não ordenou. Por isso, neste vídeo, você vai ouvir muito texto e contexto. Não é frieza, é proteção. E para deixar isso ainda mais claro, o próximo versículo revela a missão dessa besta. Ela não aparece apenas como símbolo bonito. Ela trabalha. Ela empurra o mundo para a adoração da primeira besta. É aí que o mecanismo fica completo. Então, pratique agora. Compare todo o ensino com a palavra. Observe o fruto e veja se Cristo é exaltado ou usado como isca. Onde o dragão fala, a adoração sempre desvia para outro trono. O versículo seguinte revela a função da besta da terra. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e, principalmente, faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Prova visual. Coloca na tela e grifa, faz que adorem. Apocalipse 13, 12. Isso é o coração do capítulo. Antes de marca, economia e controle, vem culto.
O objetivo não é apenas governar corpos, é capturar a consciência. Perceba como o quadro se completa. A besta do mar representa o poder, a estrutura, a pressão. A besta da terra representa a legitimação. Ela cria a aceitação. Ela dá sentido espiritual ao que é rebelião. Ela transforma a submissão em virtude. A idolatria deixa de parecer idolatria. Vira dever, vira solução, vira o preço da paz. Ela atua na presença da primeira besta. Não é uma força independente. É um braço religioso, moral, cultural. Ela torna o sistema adorável. Ela cria narrativa. Ela dá linguagem sagrada para aquilo que não é santo. E aí, a idolatria deixa de parecer idolatria. Vira necessária, vira inevitável, vira o bem maior. Esse é o padrão antigo do engano. Quando Israel se desviava, sempre havia um profeta falso para justificar. Quando o poder queria controlar, sempre havia um discurso espiritual para acalmar a culpa. O Apocalipse mostra que isso se repete em escala máxima. Por isso, o cristão precisa de um filtro simples. Se a mensagem diminui Cristo, se substitui o Evangelho por um projeto de poder, se trata o Cordeiro como detalhe, não importa o quão bonita seja a embalagem. É voz de dragão. E observe a sutileza. O texto não diz que as pessoas adoram por ignorância somente. Elas são conduzidas, elas são convencidas, elas são encantadas. A besta da terra não precisa perseguir primeiro. Ela prepara o terreno. Ela cria uma espiritualidade que elogia a besta do mar. Ela faz o mundo dizer quem é semelhante? Isso é propaganda com altar. Por isso, quando você vê um movimento que pede lealdade absoluta, que demoniza qualquer questionamento bíblico, que transforma a liderança em intocável, acenda o alerta. O falso profeta sempre quer a mesma coisa: desviar a adoração. No próximo trecho, João descreve como essa sedução ganha força. Grandes sinais, fogo do céu e espetáculo. E aqui muita gente cai. Hoje, Apocalipse 13 e 14. Entra no território do espetáculo. A besta da terra faz grandes sinais e chega ao ponto de fazer descer fogo do céu. O texto é direto. Com esses sinais, ela engana os que habitam na terra. Isso precisa ficar claro na sua mente. Sinal por si só não é selo de Deus. Sinal pode ser ferramenta de mentira. O Apocalipse não está treinando você para admirar poder. Está treinando você para provar espíritos. Jesus já havia alertado que falsos profetas fariam sinais capazes de confundir. Paulo falou de prodígios da mentira. Então, quando o texto descreve fogo do céu, ele não quer que você vire colecionador de histórias. Ele quer que você enxergue o perigo de uma fé que se rende ao impacto. O engano final pode vir com brilho, com aplauso, com arrepio na pele, e ainda assim ser falso. E aqui está o mecanismo. O espetáculo cria autoridade. A autoridade cria obediência. A obediência vira adoração. O texto diz que, enganados pelos sinais, os habitantes da terra são levados a fazer uma imagem da primeira besta. Veja a sequência. Não começa com marca. Começa com encantamento. Começa com uau. Começa com a fé trocada por performance. Pausa rápida. Se você já viu gente usando milagre para manipular, comenta sem medo. Apocalipse não foi escrito para assustar crentes. Foi escrito para acordar crentes. E se esse estudo está te ajudando de verdade, deixa o like agora. Isso faz o YouTube entregar este vídeo para mais pessoas que querem Bíblia aberta, não barulho. Agora, o teste mais importante é simples e doloroso. Quando a experiência vira a régua, a Escritura perde o trono. Quando emoção vira autoridade, correção vira perseguição. Quando crítica bíblica é proibida, o engano já venceu por dentro. A besta da terra parece cordeiro, mas fala como dragão. E dragão não quer apenas te emocionar. Ele quer te deslocar, milímetro por milímetro, até você aceitar outra adoração. Então, como você se protege? Com um hábito, conferir.
O evangelho que você ouve precisa combinar com o evangelho que está escrito. O Cristo pregado precisa ser o Cristo das Escrituras. E o fruto precisa apontar para a santidade, não para culto de personalidade. No próximo versículo, a coisa fica mais pesada. A imagem recebe fôlego, passa a falar, e a idolatria se torna obrigatória. A sedução vira coerção. E é aí que muitos descobrem tarde demais. Apocalipse 13:15 descreve o passo em que o engano vira sistema. A besta da terra recebe permissão para dar fôlego à imagem da besta, de modo que a imagem fale e imponha punição a quem não a adorar. O ponto não é alimentar cenas de filme. O ponto é perceber o resultado. Idolatria deixa de ser escolha privada e passa a ser exigência pública. A palavra imagem carrega peso bíblico. Imagem é culto concentrado em algo criado. É símbolo que exige reverência. É o que substitui o Deus invisível por um objeto visível, controlável. No fim, o sistema quer um alvo concreto para o coração obedecer. Dar fôlego e falar podem ser lidos como manifestação sobrenatural, mas também podem representar uma estrutura que ganha voz por meio de decretos, propaganda e punições. A imagem fala quando o sistema declara o que pode e o que não pode ser dito. Ela fala quando redefine virtude e pecado. Ela fala quando transforma a fidelidade cristã em ameaça social. E veja como o Apocalipse sempre volta ao mesmo tema. A guerra é por adoração. Quem não adora, sofre. Não é apenas discordância política, é recusa de idolatria. O cristão é pressionado porque não entrega a consciência. E isso prepara você para o que Jesus já disse. Haverá ódio por causa do nome. Ao mesmo tempo, o texto protege você do desespero. Tudo isso é concedido. Há permissão, há limite, há soberania acima. A besta faz barulho, mas não é Deus. A imagem impressiona, mas não reina para sempre. O cordeiro continua no controle do livro inteiro. Se você quer um mapa claro, guarde a sequência. Aparência de cordeiro, promoção de adoração, sinais que enganam, imagem que institucionaliza, coerção que pune. O capítulo não é confuso quando você lê em linha reta. No próximo trecho, João mostra a ferramenta que vai fechar o cerco. Ele fala de marca, de compra e venda, e de um número que exige sabedoria. Aí muitos entram em pânico. Aqui, nós vamos entrar com texto. Quando o culto vira obrigatório, a fé verdadeira vira resistência, e a resistência tem preço. Chegamos a Apocalipse 13, 16, 18. O trecho mais falado e menos lido com calma. O texto diz que a besta da terra faz que todos recebam uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém compre ou venda sem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Depois vem a frase que muda o tom. Aqui há sabedoria. Não é convite ao pânico, é convite ao entendimento. Repare como o capítulo construiu o caminho. Primeiro, adoração. Depois, engano. Depois, coerção. Só então aparece a marca. Isso impede leituras rápidas que saltam direto para a tecnologia sem olhar para o coração. A marca no texto é sinal de pertencimento. Ela comunica lealdade. Ela funciona como contraponto ao selo de Deus em Apocalipse 7. 2 selos, 2 identidades, 2 destinos. A referência à mão e testa também é forte no imaginário bíblico. Mão fala de ação. Testa fala de mente, decisão, convicção. O Apocalipse está descrevendo uma lealdade que envolve o que você crê e o que você faz. E o efeito social é pesado. Exclusão econômica. Comprar e vender vira ferramenta de pressão. Não é apenas crença. É sobrevivência. É limite imposto para forçar a adoração. Então o texto fala do número. Calcule o número da besta porque é número de homem. 666. João não está pedindo caça a boatos. Ele está dizendo que existe uma identificação reconhecível para quem tem discernimento. Ao longo da história, muitos tentaram encaixar nomes. Alguns usam gematria e contexto do mundo antigo.
Outros veem um símbolo de humanidade elevada ao trono. O ponto seguro é este. É um sistema que tenta imitar o divino, mas permanece humano, incompleto, arrogante. É o homem tentando ser Deus. A aplicação volta ao começo. Você se prepara para isso hoje. Como? Firmando a adoração no Cordeiro, treinando o discernimento pela palavra e recusando qualquer evangelho que troque Cristo por poder. Quem ama a verdade não precisa viver com medo. Precisa viver com fidelidade. E se um dia a pressão vier, você já terá escolhido antes. Porque a decisão não começa na marca. Começa no altar. Hoje você viu a besta da terra como o texto descreve. Aparência de cordeiro, voz de dragão, sinais que enganam, imagem que impõe culto e o caminho até a marca. No próximo episódio nós vamos fazer um estudo direto e completo. A marca da besta, o que o texto diz e o que o texto não diz, para cortar exageros e firmar discernimento. Inscreva-se, ative o sino e comenta: eu vou até o fim, para eu saber que você está acompanhando a série.